continua apertado. Amém? Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Esta é a palavra de Deus. Já temos orado, mas uma vez mais eu gostaria que você fechasse os teus olhos e pedisse a Deus que falasse com você, com toda a sinceridade do teu coração. Peça ao Senhor que Ele fale com você, e peça também que a sua vida seja mudada, porque você vai ouvir a palavra, que essa palavra venha mudar a tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, louvamos, bendizemos o teu nome, declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e é por isso que nós estamos aqui, ó Pai, e nos rendemos diante de Ti, da Tua majestade, do Teu senhorio, para colocar as nossas vidas diante de Ti, ó Deus. Não somos nada, não podemos nada sem Ti, mas contigo, ó Deus, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece, e é no Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos, para que a Tua unção venha sobre a nossa vida, para que a autoridade venha sobre nós, para que a Tua palavra seja pregada tal e qual ela é. Não permita que nós agreguemos nada à Tua palavra, não permita que nós retiremos nada da Tua palavra, para que ela em si só, somente a Tua palavra, venha falar com a Tua igreja, hoje, agora, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Nós queremos agradecer a todos que estão conosco, através das nossas plataformas. Nós estamos ao vivo, né, no Facebook, e estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, e eu quero que você possa meditar comigo, meu irmão, na palavra de Deus, algo que o Senhor tem colocado nos nossos corações para falar com você nesta manhã. Nós lemos a palavra de Deus aqui, e Mateus 5, 6 e 7, Mateus 5, 6 e 7, se trata do maior sermão pregado pelo Senhor Jesus no tempo em que Ele caminhou aqui, no tempo em que Ele esteve aqui. Na vida de Jesus, Ele deixou este sermão, e o evangelista Mateus dedica 3 capítulos ao Sermão do Monte, que é o maior sermão. Eu sempre digo que todo cristão, todos aqueles que professamos a fé no Senhor Jesus Cristo, nós temos que ler pelo menos uma vez por mês, pelo menos. Eu leio mais, mas eu gostaria de convidar a você que leia pelo menos uma vez por mês o Sermão do Monte, aonde o Senhor Jesus Cristo, ele foi acompanhado pelos seus discípulos e por uma grande multidão que chegou ali, que estava ali com ele. E o Senhor Jesus Cristo, ele como que deseja, na minha perspectiva, alcançar alguns objetivos com o Sermão do Monte. O primeiro deles era fazer com que o povo entendesse que o povo era um só. Fazer com que o povo entendesse que o povo era um só e que o povo deveria ter um mesmo caráter. E número 2, fazer com que este povo, entendendo que era um só e entendendo que ele deveria ter um mesmo caráter, fazer com que este caráter pudesse os ajudar, pudesse ser algo presente na sua vida diária, ou seja, o povo deveria mostrar este caráter na sua vida diária, na sua vida cotidiana. Deveria ficar claro que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que deixou o reino celestial e se fez homem e veio habitar entre nós. O Deus encarnado veio habitar entre nós, e ele tinha
como objetivo fundar um reino. Ele tinha como perspectiva começar um reino. É claro e fica claro quando Jesus, então, ele começa no Sermão do Monte falar a respeito deste reino, a respeito do caráter deste reino, a respeito das pessoas que estariam com ele neste reino. Este novo reino, que seria fundado por ele, era um reino completamente diferente de tudo aquilo que se tinha notícia antes. Nada era igual ao reino que Jesus veio fundar. Nada é e nada pode sequer se comparar com o reino que ele veio fundar. Então, deveria ficar claro isto. Deveria ficar claro que a intenção dele foi vir e fundar este reino, estabelecer. Ele queria estabelecer este reino, que a Bíblia chama de o reino de Deus, que a Bíblia chama de o reino dos céus. Poderíamos também chamar de o reino do amor, poderíamos chamar também de o reino da luz, poderíamos chamar também de o reino da justiça, poderíamos chamar também de o reino do perdão, poderíamos chamar também de o reino da obediência, e poderíamos passar aqui tempos colocando nomes neste reino, mas de tudo aquilo que eu quero que você me acompanhe nesta manhã, era que este reino era um reino completamente espiritual. Completamente espiritual. E este reino, que era diferente de tudo, ele é o reino de Deus, porque Deus é o Criador. Ele é o reino da luz, porque o mundo estava em trevas. Ele é o reino da paz, porque o mundo estava em guerra. Ele é o reino da justiça, porque muitas pessoas estavam sendo injustiçadas. E quando Jesus Cristo então chega neste ponto para falar de justiça, ele fala em Mateus 5:20 algo importante que eu quero que você me acompanhe nesta manhã. Espero que você esteja comigo. Espero que você esteja me acompanhando. Mateus 5:20 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus Cristo está fazendo uma comparação de duas justiças. Ele está fazendo uma comparação e ele está dizendo: vocês conhecem a justiça dos religiosos. Vocês sabem como funciona a justiça dos religiosos. Eu quero te dizer que esta não é a justiça que eu proponho. Essa não é a justiça do reino ao qual eu vim criar. Deveria ficar claro então. Deveria ficar muito claro que a justiça dos seus seguidores deveria ser superior. Ela deveria exceder a justiça dos fariseus e dos escribas, que eram os religiosos daquele tempo. Porque neste reino de luz, seus seguidores deveriam ter um brilho próprio. E este brilho próprio era o brilho do próprio Jesus, que é a luz. Porque assim, tendo este brilho próprio, então as outras pessoas que não são do reino, elas iriam ver este brilho próprio, e elas, estando em trevas, seriam então guiadas por esta luz ou por este brilho próprio. Fica assim muito clara a proposta de vida que Jesus Cristo estava propondo para aquelas pessoas, e é a mesma proposta que ele faz para mim e para você também hoje. Esta era a maneira. Jesus Cristo quer deixar claro que esta era a maneira com a qual ele queria que as pessoas andassem. Esta é o estilo de vida, esse era o caráter que ele queria que essas pessoas que estariam com ele no reino tivessem. Esse é o caráter, um caráter e um estilo de vida e uma maneira de viver muito elevada, muito alta para os padrões que eles vinham vivendo. Veja bem comigo, meu irmão, que se ele tem um caráter elevado, e se o reino que ele veio para fundar é um reino de caráter elevado, obviamente que também
os seus seguidores deveriam ter este caráter muito elevado. Ou seja, que para viver neste reino de amor, você tem que amar. Para viver neste reino de justiça, você tem que ser justo. Para falar de perdão, você tem que perdoar. É o reino da aplicação. É o reino aonde tudo que eu aprendo, e era isso que ele estava ensinando, tudo aquilo que eu estou ensinando para vocês, são coisas completamente aplicáveis às vossas vidas. Este reino da aplicação, em outras palavras, se você quer pregar sobre o amor, você antes tem que amar, ou seja, você tem que dar ação a estas palavras, aplicá-las na sua vida. E esta era a grande questão. Ora, as nossas igrejas estão cheias de pessoas que dizem que amam a palavra, que gostam da palavra, mas no momento da palavra elas saem. Espero que você não faça isso neste momento, espero que você esteja comigo. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que falam que amam a palavra, mas você não vê nenhum tipo de aplicação da palavra nas vidas dessas pessoas. Então, na verdade, você precisa de entender que este é o ponto central do Evangelho. Este é o ponto central do Evangelho, ou seja, a proclamação deste reino. A pregação deste reino. As pessoas precisavam de saber disto. E é por isto que quando ele chega então no capítulo 7, porque ele já vai terminando o Sermão do Monte, ele começa então a fechar o Sermão do Monte neste ponto. Mas antes de fechar o sermão, algumas indagações precisavam ficar ainda muito claras. Alguns pontos precisavam ficar muito claros. Era mais ou menos um tipo teste que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo com eles, ou seja, tipo assim, agora que vocês já ouviram tudo isto, agora que vocês já sabem, agora que vocês já estão conscientes daquilo que eu vim fazer, de quem sou eu, agora que vocês já conhecem o estilo de vida que eu proponho, agora que vocês conhecem o caráter do reino, agora, depois de tudo isso, vocês já sabem que eu preciso de anunciar este reino, e para anunciar este reino, eu quero contar com vocês. Este era o teste. Veja bem, meu irmão, que Jesus Cristo já havia ensinado para eles sobre oração, sobre jejum. Jesus Cristo já havia falado sobre adultério. Jesus Cristo já havia falado sobre perdão. Jesus Cristo já havia falado sobre os fundamentos. Jesus Cristo já havia ensinado sobre a ansiedade. Jesus Cristo já havia falado sobre os juramentos e tudo isto ele tinha colocado em uma perspectiva muito alta, tudo isso ele tinha colocado em um caráter muito elevado. Então o teste era desse tipo: já que vocês conhecem tudo isso, vocês querem vir comigo? Vocês querem caminhar comigo neste reino? Vocês querem entrar comigo neste reino? Porque se vocês querem entrar comigo neste reino, vocês ainda precisam de passar em um teste mais. É o teste da produção espiritual. O que eu quero dizer com isso? É o fruto espiritual. O teste do fruto espiritual, porque se a resposta de vocês é sim, vocês ainda precisam passar neste teste. O que importa neste reino não é a aparência da árvore, mas sim a qualidade dos frutos que elas produzem. Por isso eu quero te dizer nesta manhã, que se você é uma pessoa religiosa, se você acha que você vir à igreja, se você acha que dizer que você é crente, se você acha que isto somente é vida cristã, eu quero te dizer que não é assim, muito pelo contrário. Se você pensa assim, você pode estar caindo numa grande arma do inimigo contra você, que é a arma da religiosidade. Você pode estar se tornando um religioso. Tenha muito cuidado com isto, porque este reino tem uma porta. Neste reino se anda em um caminho, e eu quero te dizer nesta manhã que esta porta é muito apertada, este caminho é muito estreito. E esta era a proposta do Senhor Jesus Cristo, e Ele queria te dizer ainda, e eu gostaria que você ficasse claro na sua mente nesta manhã, que religioso não passa nesta porta. Religiosos não passam, eles não andam neste caminho.
Esses ensinamentos do mestres não são para religiosos. Não são para religiosos, porque não se trata de teoria sem fundamento. Não se trata de relacionamento sem conexão. Tudo é prático. É tudo aplicável, tudo eu posso fazer. Jesus Cristo, ele estava dizendo que, colocando tudo num nível tão elevado, mas possível. Possível. Não creia que é impossível, porque se fosse, ele não nos ensinaria, basta querer. Nada daquilo que as pessoas estavam acostumadas antes se encaixaria no novo reino. O estilo de vida que as pessoas levavam antes não encaixaria, não tinha lugar no reino. Ou seja, se eles queriam entrar na verdade para este reino novo, eles deveriam mudar radicalmente o estilo de vida, porque eles teriam que entrar neste reino. E este reino tem uma porta. E a maior característica desta porta, antes de entrar nela, a maior característica, não se engane, meu irmão. A maior característica desta porta é a estreiteza. Ela é apertada. E existe algo também que é característica do caminho. Existe algo que esse caminho, ele é apertado. Não se engane. Não se engane, porque a maior característica dessa porta e desse caminho é exatamente isto. Não tem como dar um jeitinho aqui. Não tem como dar uma afrouxadinha aqui. Não tem como você fazer a sua maneira. Ou você tem o caráter do reino e caminha com o Senhor Jesus, ou você deixa e não caminha com Ele, porque se você quer caminhar com Ele, você vai ter que entrar nessa porta apertada e andar neste caminho que é muito estreito. A diferença dessas duas portas apresentadas pelo Senhor Jesus, a diferença não está somente no tamanho das portas. A diferença não está somente na estreiteza do caminho. A diferença básica desta porta e deste caminho, ou desses dois parâmetros, dos quais Jesus Cristo coloca, inclusive, numa perspectiva até mesmo dramática, você pode notar então que a diferença é o destino. A diferença está no lugar aonde esta porta leva e no caminho onde este caminho leva, que tem a ver com o destino final, e nós já vamos ter tempo para falar disso. Esses dois, uma leva, como diz, e nós acabamos de ler aqui, uma leva para a morte, outra leva para a vida. Uma leva para a perdição, outra leva para a salvação. Uma leva para o céu, a outra leva para o inferno. Se você pode visualizar isto, você vai entender então que não tem como você dar um jeitinho. Tem muita gente querendo dar um jeitinho, e nós os brasileiros sabemos disso. Com o nosso jeitinho brasileiro, eu quero te dizer que para entrar nessa porta, jeitinho brasileiro não funciona. Não funciona. Eu quero te dizer que você precisa de deixar muitas vezes a sua própria maneira de pensar. Você precisa de deixar muitas vezes, porque a sua própria maneira de pensar toma um local no seu coração, e você acha que você pode dar uma abridinha na porta à sua maneira. Não poderá. É impossível. Lembre-se que este reino é completamente espiritual. Ele tem princípios que os governam. Este reino tem princípios que os governam. E reino espiritual é governado por princípios espirituais. Os princípios materiais não governam reinos espirituais. Nunca houve do Senhor Jesus o que eu quero dizer? Nunca houve do Senhor Jesus nenhuma pretensão de facilitar as coisas nesse sentido. Jamais.
Nunca houve do Senhor Jesus nenhuma pretensão de facilitar, do tipo, vai ser mais fácil, do tipo, venha comigo e todos os seus problemas estarão resolvidos. Não é assim, não funciona assim. Venha comigo e você vai receber isso, venha comigo e você vai ter aquilo, venha e você vai receber o seu milagre, venha que... Não existe. Isso é maneira que as pessoas querem de dar uma abridinha, de encontrar um espaço. Não é assim, nunca houve pretensão. Sabe por que nunca houve, meu irmão? Porque o evangelho, ele é por demais claro, ele é por demais transparente, ele é por demais honesto para ter esse tipo de coisa. É por isso então que você tem que entender, muito pelo contrário, porque o novo integrante do reino, uma coisa que ele deveria ficar claro para ele, que ele deveria saber completamente desde o início dessa caminhada, era que não ia ser fácil, era que essa porta é apertada, ela é estreita, e a palavra de Deus ainda diz assim, são poucos os que entram por ela, são poucos. Tudo indica então, que se são poucos os que entram por ela, tudo indica, sabe o quê? Que nós somos a minoria, nós somos a minoria. Os que já entramos nessa porta e que estamos caminhando neste caminho estreito, nós somos a minoria, fica claro. Por que somos a minoria? Não é porque eles não creem no Senhor Jesus, mas é porque eles não querem se submeter às regras e aos parâmetros de vida do reino. Não querem passar aí por essa porta. Portanto, tem que ficar claro isto, porque antes, veja bem, meu irmão, o indivíduo pertencia à maioria. Antes, ele andava com a maioria. Antes, naquele outro reino que ele estava, ele fazia as coisas e tudo podia fazer. Ele fazia as coisas que a maioria fazia. Então, se ele precisasse mentir para conseguir uma posição, ele mentia, não tinha problema, porque todo mundo faz isso. Se ele precisasse de enganar para conseguir os seus objetivos, não tem problema em enganar, porque todos fazemos isto. Agora não. Agora não. Se você quer, então fica claro, ou deveria ficar claro para você isto. Por isso é que nós somos a minoria. Claro que nós queremos ser a maioria. Obviamente que nós queremos que todos venham e caminhem conosco neste reino, mas nós não somos, e eu quero te dizer ainda, nunca seremos. Nunca seremos a maioria, porque apesar de que Jesus Cristo amou o mundo e morreu para dar vida eterna, só tem a vida eterna aqueles que creem, aqueles que creem no Senhor Jesus, e não é a maioria os que creem, muito pelo contrário. Por que é tudo muito apertado? Por que é tudo muito apertado? Por que é tudo muito difícil? Porque eu vou entrar com você daqui a pouco nesse sentido e vou responder esta pergunta. Mas eu queria, antes de terminar, fazer com você ainda uma comparação no sentido de para que você entenda por que as pessoas não querem vir. Muitas pessoas não querem vir neste caminho, não querem entrar nesta porta, porque o parâmetro é muito elevado. O caráter do reino é elevado demais. Ora, antes, eles estavam acostumados e a lei era olho por olho, dente por dente. A lei do reino não é assim. A lei do reino é: bateram na sua direita, dá também a outra face. É fácil isso? É fácil isto? A lei antes dizia, se você quiser andar comigo uma milha, eu pago o teu preço e você vem comigo uma milha. A lei do reino não é assim. Se te pedirem para andar uma milha, vai com ele 2. É fácil isto? Não é fácil isto. A lei do reino é muito elevada. Vejam bem as regras daqueles que querem e daqueles que não são governados pela lei do reino. Ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Lei do reino.
Regra do reino: ame os seus inimigos, bendiga os que te maldizem e ore por aqueles que te maltratam. É fácil isto? É apertado ou não é apertado? É fácil isso, igreja? Está entendendo agora? Está entendendo comigo? Por que é apertado demais e por que é completamente o oposto da maioria? Estávamos acostumados a revidar. Estávamos acostumados a revidar do tipo: eu não levo desaforos para casa. Do tipo: bateu, levou. No reino não funciona assim. Não funciona assim. E é isso que eu gostaria que você lembrasse nesta manhã, que para entrar nesta porta, o indivíduo tem que abandonar completamente tudo isso, toda a maneira, todo o estilo de vida que ele tinha antes, e ele tem que entrar nesta porta, que eu quero dizer mais uma vez, é apertada. Eu quero dizer mais uma vez que ela é apertadíssima, é tão apertada do tipo que a gente mal consegue passar nela, de tão apertada que ela é. Podemos apertar mais um pouquinho? Antes de terminar, eu gostaria de dar mais uma apertadinha, se você aguenta. Se você aguenta, eu gostaria de dar ainda mais uma apertadinha. Eu prometo que é a última apertada que eu vou dar. Paulo, escrevendo a Colossenses capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquilo que o criou. Ele diz: vos despistes do velho homem. É difícil passar na porta, meu irmão. Precisa se despir do velho homem. Por que nós chegamos a este ponto? Por que nós chegamos ao ponto de lembrar também para você do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Vejam bem, amados, como que é apertado aqui. A última apertadinha desta manhã. É preciso negar-se a si mesmo, por quê? No velho reino, na velha maneira de viver, a pessoa caminhava dessa maneira, como que ela já estava acostumada e que eu já as ilustrei para você. Agora não pode mais. A porta é muito apertada para passar duas pessoas. 2 Wagners não passam nesta porta. Essa porta é apertada demais para passar o velho Wagner e o novo Wagner. Eu gostaria que você aí na sua casa, você pudesse pensar nisto comigo, e que você falasse agora usando o seu nome. Eu uso o meu, o velho Wagner não pode passar, você usa o seu. Você tem que deixar o velho eu, ele não pode entrar junto com o novo eu, não pode. Por isso é que essa porta é muito apertada. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. É muito, muito apertado. Para terminar com você nesta manhã, eu quero te dar ainda e colocar para você a razão principal do que essa porta é apertada e que este caminho é estreito. Eu já falei. Se trata do destino final para onde esta porta e este caminho levam os seus seguidores. Esta é a grande diferença. É uma porta e um caminho que levam para lugares distintos. Uma leva para a perdição e ainda diz uma coisa aqui: é eterna. Está ouvindo bem? Uma leva para a perdição e completa a palavra dizendo que essa perdição é eterna. Leva para o sofrimento e diz que esse sofrimento é eterno. Leva para o lamento e diz que este lamento é eterno. Leva para a morte e diz que essa morte é eterna. É por isso que eu digo que a perspectiva dessas duas portas, colocada pelo Senhor Jesus, se torna dramática.
porque a outra leva para a vida, e também diz aqui. Aparece novamente a palavra eterna, você pode glorificar a Deus aí na sua casa comigo. A outra leva para a vida eterna, a outra leva para o céu que é eterno, a outra leva você para um lugar de alegria eterna, de gozo eterno, de saúde eterna, de dias eternos, não se acabarão mais, aonde nós poderemos viver lado a lado com o fundador do reino. Você pode glorificar a Deus na sua casa comigo? Você pode glorificar a Deus na sua casa comigo? Dá para entender agora? Dá para entender agora, meu irmão, por que não é fácil? Dá para entender agora por que é apertado? Dá para entender que não é fácil, porque é glorioso demais para ser fácil. Dá para entender agora que é apertado, porque vai chegar um tempo onde nós estaremos com Ele face a face, eu creio nisto. Estaremos com Ele face a face, numa vida eterna, e a palavra de Deus diz que lá será tudo completamente diferente, e você vai entender comigo que vale a pena entrar pela porta estreita. Vale a pena caminhar por este caminho estreito, apertado, porque vai chegar lá, e nós teremos, o que mais nós teremos lá vai ser espaço. Tudo lá é grande, as portas são enormes, as ruas são enormes, tudo é muito grande. Você vai estar diante de um trono grande e de um ser que é o maior. Você vai estar diante do seu Senhor, você vai estar diante do seu Jesus. É por isso que não é fácil, e é por isso que não pode ser fácil. Quantos entrarão por essa porta? Eu não sei quantos, sei que são poucos, não sei quantos entrarão por essa porta. O próprio mestre não respondeu esta pergunta, quando em Lucas 13, e nós lemos 23 e 24, fizeram essa pergunta para ele, diz assim, Lucas 13, 23 e 24, e disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A palavra original grega para porfiai, ou para esforçai, em algumas versões, é a palavra agonizomai, que quer dizer fazer um esforço contendendo com um adversário. Você entende isso? Ou seja, que para entrar nessa porta apertada, você precisa fazer um esforço grande, e que tem um adversário que não quer que você entre, tem um adversário que não quer que você caminhe neste caminho apertado, e ele se esforça para que você não entre. Mas se você quer, você vem comigo nesta manhã, porque nós estamos decididos a obedecer o caminho que o Senhor Jesus trilha para nós. E ele diz então também aí, ainda no mesmo texto de Lucas, no versículo 29, ele diz assim, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Quando você vai para o original da Bíblia, você encontra que essa palavra muitos foi mal traduzida, que o que deveria de estar aqui, se você ler no inglês, inclusive, você vai ver que são eles, porque não existe possibilidade de que sejam muitos. Então, eles virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. A boa notícia que nós temos é exatamente isto. Já entramos nessa porta. Foi apertado, mas a gente já passou aí. Já estamos caminhando neste caminho apertado. Então eu quero convidar a você que fique de pé nesta manhã, aí onde você está, que você fique de pé com a sua família, em atitude de adoração, em atitude de comoção neste momento. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria que você tivesse na sua mente Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, versículo 2. Nós já entramos na porta, nós já estamos caminhando no caminho. Agora é a minha proposta para você, meu irmão, continuemos caminhando,
continuemos seguindo o fundador do reino, continuemos andando neste padrão elevadíssimo, continuemos caminhando neste caminho que é apertado, eu sei, mas eu já disse para você que ele te leva em um lugar que o outro caminho não te leva. E eu sei que às vezes também você se desanima, eu também. Eu sei que às vezes nós temos problema, eu também. Nós todos temos, mas se nós queremos caminharmos neste caminho sozinho, nós não poderemos. Não poderemos, mas Hebreus 12 e o versículo 2 nos dá a maneira com a qual eu proponho que caminhemos neste caminho. E diz a palavra de Deus: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai querido, na tua presença nós estamos, louvamos, bendizemos o teu nome, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço, ó Deus, que a tua igreja não se engane. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor não me deixe enganar. A porta é apertada. A porta é muito, muito, muito estreita. O caminho é apertado, mas nós temos tomado a decisão de entrar nesta porta e de caminhar neste caminho, porque a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está quando nós estaremos contigo, e lá nós teremos espaço, lá será tudo grandioso, e nós estaremos contigo, Senhor, gozando da vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar. Cancelamos em nome de Jesus todo pensamento de desistência, cancelamos no nome de Jesus, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha encher a tua igreja, cada família, cada casa, nesta manhã, com a tua presença. Tu que és o autor e consumador da nossa fé, nós oramos agradecidos, e em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.